Celebração. Abre comigo o Salmo 100. Uma igreja saudável é uma igreja que aprendeu a celebrar. Celebrar. Pela manhã nós falamos sobre uma igreja saudável, uma igreja que aprendeu a colher frutos. Nessa semana nós vamos semear, mais uma vez, e nós esperamos uma colheita abundante, em nome de Jesus, colheita para o reino de Deus. Salmo 100. Eu nem consigo ler esse salmo sentado, você consegue? Então vamos ficar de pé. Não dá, esse aqui é um salmo de que vai entrar no templo para adorar a Deus, olha só. Como é que você, a não sei que você esteja na cadeira de roda, aí você tem que, né? Mas é um salmo de ler em pé, com vontade, com alegria. Vamos ler juntos? Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Pai de amor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós celebramos o nome do Senhor nesta noite, ó Pai. Tua palavra foi lida, ela é um cântico na nossa alma, que nesta noite, ó Deus, essa palavra vivifique o nosso espírito, ó Deus, e nos coloque em celebração na tua presença, Senhor. No nome de Jesus, visita o coração amargurado nesta noite, ó Pai. Visita o coração que está empedernido, Deus. Quebranta os corações diante do Senhor. Traz, ó Deus, renovo de alegria sobre aquele que, ó Deus, tem sido só lágrimas. Que o Senhor possa derramar o óleo de alegria sobre o teu povo nesta noite, ó Deus, de maneira que com júbilo possamos celebrar o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu não sei se você já deu um abraço, quem está do lado, pode dar um abraço, depois você senta, não precisa sair do seu lugar, mas pelo menos dá um. Que bênção. Está vendo? Já esquentou do frio. Aí você pode ir sentando. Amém. Uma igreja saudável. Eu falei para não andar, mas o povo não aguenta, né? É bom abraçar, não é isso? E abraço é a única coisa que você dá e recebe de volta, não é isso? Quanto mais você apertar, mais você recebe de aperto também. É uma bênção. Eu não sei porque o povo não fica abraçando, né? A gente que nega abraçar, é uma oportunidade. E no povo de Deus a gente tem essa riqueza, né? A palavra de Deus diz que no Salmo 133 que o Senhor derrama a sua bênção nesse momento aí, ó, quando nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor em comunhão, expressão da graça, da generosidade. Bom, vamos lá. Uma igreja saudável é uma igreja que aprendeu a celebrar. Celebrar é comemorar, é festejar, é formalizar, enaltecer, dar publicidade a um ato ou uma vitória. Isso é celebrar. Celebramos um casamento, o nascimento, a vitória, uma conquista, um emprego adquirido, um concurso o qual fomos vitoriosos, uma decisão, uma dádiva divina, quem sabe um sinal, uma cura, uma conversão, o arrependimento, o perdão. Celebramos a reconciliação, celebramos a renovação de votos de quem por fidelidade caminhou até agora e diz: Ebenezer, vamos continuar servindo ao Senhor. Celebramos a volta para casa, afinal de contas, o filho pródigo cai em si e diz: na casa do meu pai todo tem comida, tem roupa, todos são tratados bem, eu volto para casa. Eu lembro-me quando eu era um filho pródigo e quando eu fui alcançado. Como é bom voltar para a casa do Pai. Celebramos vitórias, celebramos colheitas, enfim, celebramos os louros das vitórias. Celebrar
é comemorar com efusiva alegria, é colocar para fora, é extravasar, é como no ato de um gol, uma virada histórica. Isto é celebrar. A quem nós deveríamos celebrar? Como deveríamos celebrar? O interessante, eu convido você a pôr os olhos nestes salmos, afinal de contas, do Salmo 95 ao Salmo 100, são salmos chamados salmos litúrgicos, dos quais surgem fundamentos do povo, de como eles deveriam adorar o Senhor, de como eles deveriam chegar diante de Deus. Salmos litúrgicos é a vida do povo de Deus, indo para as procissões em adoração, em louvor ao Senhor. Deus não queria um povo em prantos, Deus queria um povo em alegria, em alvoroço, em júbilo. Então, esses salmos foram escritos por Davi, alguns deles, expressando então esses atos culticos, esses atos celebrativos a Deus. Os princípios encontrados aqui os princípios de adoração ao Senhor. Então, neste salmo, aí estão atributos de Deus, qualidades, algumas ele comunicou a nós, algumas Deus tem na sua excelência, e alguma coisinha respingou em nós, por exemplo, bondade, e outro só pertence a Ele, o ser autoexistente, né? A sua justiça, a sua santidade, a sua autonomia. Ele compartilhou conosco de sua misericórdia, da sua equidade, mas não compartilhou conosco da sua imensidão. Então, esses salmos comunicam, revelam tudo isso, e você vai lendo desde o Salmo 95 e vai recebendo esta instrução, que faziam parte do canto do povo de Deus, dos que foram salvos, dos que foram amados, chamados, justificados, santificados, eleitos de Deus, esse povo amado do Senhor. Esses salmos eram salmos então para o povo de Deus celebrar. Por exemplo, no Salmo 95, e diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Esse salmo nos exorta a celebrar a salvação. O nosso Deus que nos salvou, o rochedo da nossa salvação, é o motivo da nossa celebração. O Salmo 96, versículo 2, diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Ele diz: anunciai entre as nações a sua glória. Nos exorta a celebrar o Senhor e a proclamar a sua salvação, a anunciar entre as nações a glória deste Deus maravilhoso. No Salmo 97, nós somos exortados a celebrar o Deus que reina de maneira soberana sobre todos os fundamentos. E o fundamento de Deus neste salmo é justiça e juízo, é a base do seu governo. E diz assim, Salmo 97, versículo 2, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Você lê o salmo, ele vai falar sobre a base do governo de Deus. Um Deus que exerce justiça no seu reinado. No Salmo 97, ele aplica essa justiça sobre o seu povo. O que governa, ele governa em justiça, mas também aplica o juízo sobre aquele que transgride a sua lei. Ele não tem por inocente o culpado. No Salmo 98, virando a página aí mais uma vez, ele, no versículo 1, ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Louvado seja o Senhor. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitórias. Somos exortados aqui a celebrar os poderosos feitos do Senhor, as suas maravilhas, as vitórias dadas ao seu povo. Não apenas celebramos o Deus vitorioso, mas celebramos as vitórias do Senhor também, as maravilhas que Ele realiza. No Salmo 99, mais uma virada aí, versículo 1 ao 3, diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, é sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque
é santo. Aqui somos exortados a celebrar o nome do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que reina acima dos querubins, aquele que é grande e tremendo, aquele que é santo. É uma ordem no Salmo, se prostrar diante dele. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o povo do Senhor. Enfim, nós voltamos para o Salmo que nós lemos. Aqui nós somos exortados em 2 atos, um dentro e outro fora. É como se houvesse aqui 2 regentes com 2 coros. Um que canta nos átrios do templo, outros que estão chegando em peregrinação, em procissão. E nós vamos encontrar esses 2 atos neste salmo. Aqui há uma integralidade da vida, somos adoradores de Deus, somos habitação permanente do Espírito Santo de Deus. Esse salmo corrige o pensamento antigo, templário do povo de Israel, que achava que Deus só habitava no templo, mas o nosso Deus é um Deus que habita no alto e santo lugar, mas Ele também habita com o contrito e quebrantado, é o Deus que habita em nós. É o Deus Emanuel, o Deus presente, é o Deus Espírito Santo que move em nós, que nos quebranta. E nós, o povo de Deus, temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas haverá um dia que nós habitaremos no Senhor para sempre. Até lá, Ele habita em nós, em seu Espírito Santo. Então, corrija esse pensamento de que santidade, temor, justiça cabiam mais no santuário físico daquele prédio antigo, do antigo templo, do que na vida. Então, havia uma distorção, mas esse salmo faz uma correção, porque o povo que está fora celebra o Deus vitorioso, mas o povo que está dentro também. Então, isso era entoado em 2 coros, um fora do templo e outro dentro do templo, dos átrios do Senhor. Fora do templo, versículo 1 ao versículo 3, e diz aí: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele, com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Os coristas proclamavam então que deveriam celebrar fora do templo deveriam celebrar com júbilo, isso significa com entusiasmo, assim é a vida, com muito ânimo, com vontade, com força, deveria vibrar no peito. Muitas vezes vimos para a casa do Senhor quase que arrastados, irmãos. Deveríamos vir para celebrar, o culto já começou lá em casa. Nós celebramos ao Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde estivermos, lá Ele está. A adoração não é construída somente pela congregação aqui, mas individualmente. Cada um vem trazendo uma brasa viva do seu relacionamento pessoal com Deus. E ele vem em efusiva alegria, entusiasmo, júbilo, para celebrar ao Senhor. Diz que essa celebração com júbilo é ao Senhor, aquele que é digno, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Deus vivo. Antes de celebrar as vitórias, celebramos o vitorioso Jesus. A Ele que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Vimos celebrar a Ele, o júbilo ao Senhor. Diz aí ainda que servir ao Senhor com alegria, assim é o serviço que prestamos a Deus, precisa ser feito em alegria, com alegria e com o único propósito de alegrar aquele a quem servimos. Se o Senhor se agradar de nós, faremos isso, aquilo e aquilo outro. Se o Senhor se agradar de nós, a vida do crente passa por querer agradar o Senhor, por querer agradar aquele que o arregimentou, que o equipou, que o preparou, que o chamou. A minha, a sua vida precisa ser uma vida que seja agradável a Deus, andar no centro, alinhado, conforme a vontade soberana do Senhor. Diz o texto ainda que fora do templo, apresentar diante dele com cântico. Não podemos entrar à presença de Deus de mãos vazias. Nossas vidas são as ofertas a Deus. Cânticos falam de corações contentes, satisfeitos com o Senhor, entendendo o privilégio que é se apresentar diante do Senhor.
Não é cântico por cântico apenas. A vida precisa ser uma melodia a Deus, agradável ao Senhor. Nós não podemos apresentar a Deus a não ser com cânticos, com efusiva alegria, com declarações de quem Ele é e do que Ele faz. Lembre-se, diante de uma autoridade, nós usamos as melhores vestes e as melhores palavras. Quando nós nos chegamos diante de Deus, assim nós também portamos a nossa vida, o melhor dela precisa ser expresso ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Ainda diz o texto: sabei que o Senhor é Deus. Estamos diante do Criador, nós não estamos diante de uma criatura. Ele é digno, Ele é Senhor, somos sua propriedade, seu povo comprado pelo precioso sangue de seu Filho, somos ovelhas do bom pastor. Ele nos ama, Ele nos guia, Ele nos supre, Ele nos protege, Ele nos honra, Ele nos unge com seu óleo, Ele nos conduz para as águas de descanso. Ele, tudo Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Sabei que o Senhor é Deus. Nós não chegamos diante do cara lá de cima, como dizia Xuxa Meneghel, é diante do Senhor, dos senhores, o médico dos médicos, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, aquele que é digno. Aquele que é digno, aquele que tem um nome impronunciável, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Sabei que o Senhor é Deus, é Deus. Isso, o coro, ele se preparava e ele entoava fora do templo. Fala do coro dos crentes, a vida. Este é o coral que canta, é a vida que agrada ao Senhor. Celebramos o Senhor independente de ir a um culto público. A nossa vida é celebração ao Senhor. Não é de murmuração em murmuração, mas é de celebração em celebração. O povo de Deus é diferente, há um cântico nos seus lábios. Eu me lembro, em Minas Gerais, certa feita eu entrei num supermercado que eu costumava comprar, e ele era um supermercado que tinha açougue, como é hoje, né? Tantas coisas assim. E aquele dia o Espírito Santo estava pedindo uns cânticos, colocando na minha mente, no meu coração, e eu entrei num corredor, e eu não aguentei. Eu achei que eu estava apenas sofejando, mas eu acho que eu estava gritando. E eu estava cantando o hino, que eu amo a mensagem da cruz. E, de repente, um senhor que estava arrumando as mercadorias ali, um repositor que estava arrumando as mercadorias, ele parou e ele começou. E ele fez a segunda voz, e ele era afinado. E tinha um baita de um freezer, assim, era uma região de frios, e o povo foi juntando. E nós cantamos mais um hino, e mais um hino, dali a pouquinho tinha uma turma. Deus já tinha preparado uma igreja e o púlpito estava pronto, era só pregar. Foi um derramar de Deus. E ele deu um testemunho diante de várias pessoas naquele dia, dizendo o seguinte: estou desviado há quase 20 anos, mas eu decido hoje voltar para o Senhor Jesus. Um cântico. Um cântico. Como diz, não foi eu que preguei, não, foi ele. Ele mencionou as pessoas todas em lágrimas. Louvor, louvor. Porás dos nossos lábios um novo cântico. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico. Não é dentro do templo, aqui é fácil. Tem uma banda boa, tem um coral bom aqui, louvado seja Deus. Mas o coro canta é lá fora. Fora do templo, celebração. Mas dentro do templo, verso 4, diz o texto: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Dentro do templo, os coristas dentro do templo nos exortam a celebrar o Senhor no meio do seu povo, no meio da congregação, no culto público. E ele diz: entrai por suas portas com ações de graças. No culto a Deus cabe sempre um coração grato, cabe gratidão. Gratidão é a melhor oferta do seu coração. Um coração pleno em Deus,
celebra todas as coisas que Deus é e o que Ele faz. Diz que nos seus átrios precisa haver hinos de louvor. Hinos de louvor é falar bem de Deus, os seus atributos, suas maravilhas, suas obras, sua dignidade, seus poderosos feitos. Então nós entramos no santuário para adorar o Senhor com gratidão, com hinos de louvor. E ele diz assim: render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. A boca fala do que o coração está cheio. Ao nome do Senhor cabe sempre a santidade, a declaração da santidade, o render-se diante do Senhor, que Ele cresça e nós nos diminuamos cada vez mais, que a glória dEle tome o templo e nós vamos sendo expulsos para fora por causa da glória do Senhor, da santidade, do visitar de Deus em nossas vidas. Somos um povo chamado para experimentar o melhor de Deus, a sua presença, o seu visitar, a sua habitação. Mas o versículo 5 é a nossa aplicação desta noite, algo bem prático. Enfim, os coristas nos deixam agora esse verso como motivos do porquê celebrar o Senhor. Nele nós encontramos aqui 3 grandes motivos para celebrar o Senhor. Eu queria que você saísse aqui nesta noite, pelo menos com esses 3 motivos no seu coração. Os coristas do templo não são vocês, tá bom? Vocês fazem parte. Querem nos dizer hoje, versículo 5, vamos ler juntos? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, e de geração em geração, a sua fidelidade. Primeiro, celebre a bondade de Deus, celebre a bondade de Deus, porque o Senhor é bom, e ponto final. E a bondade de Deus não é sua misericórdia, é muito diferente. Deus é bom por natureza, por essência. Tudo que Deus faz é fruto de sua bondade, que revela ordem, arquitetura, beleza sem igual. E por fim, Ele põe o nome sobre tudo como bom. Bom é o que promove algo bom, apreciável, elogiável. Isso gera louvor nos corações. Tudo que Deus faz. Celebre a bondade de Deus. Deus não criou o mundo por um ato de misericórdia, mas por um ato de bondade, por revelar quem Ele é. Bondade aqui tem sentido de magnificência, de liberalidade, de generosidade, daquilo que é tão grande, tão magnífico, tão completo e tão belo que precisa ser revelado. É a bondade de Deus. Deus é bom. Bondade é a maneira que o Deus puro, santo e perfeito se revela às suas criaturas, de maneira que essas possam suportar. É por bondade. Por bondade. É a simplificação da sua expressão ministrada a nós, de maneira que possamos nos relacionar. Deus revela: eu sou um Deus bom. Bom não apenas de praticar atos de bondade, mas tudo que Deus faz, inclusive Ele mesmo fazendo, Ele diz assim: eis que tudo que Deus fez era muito bom. E quando você pensar na bondade de Deus, não se compare jamais à sua, ou na maior capacidade humana em fazer algo com maestria. Isso não é nada. Eu tenho certeza que você não conhece ninguém que criou alguma coisa do nada. Ex nihilo, do nada. Não havia oxigênio, não havia matéria alguma, não havia arquitetos, não havia qualquer energia. E Ele diz assim: haja luz, houve luz. Apenas pela palavra bondosa, criadora, Ele fez todas as coisas. Quando alguém diz que o mundo foi feito por uma grande explosão, eu digo: você tem razão. Deus disse: haja luz, bum, houve luz, louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom. Todas as coisas foram feitas por sua palavra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus é bom. O salmista, no Salmo 73, versículo 1, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel também. Não é apenas um Deus que Ele se define como bom, mas Ele é bom para o seu povo.
Ele aplica atos de bondade porque era a nação mais insignificante da terra, um povo diminuído. Pensa num povo que não merecia nada. E ele resolveu pôr o seu amor por bondade nesse povo. Bondade. Bondade. Com efeito, Deus é bom. Em Êxodo 34:6 diz o seguinte: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Esta é a expressão completa da bondade de Deus. A bondade de Deus, então, é a fonte de tudo o que é bom. Celebre hoje a bondade de Deus. E quando você dizer que Deus é bom, Deus não é bom numa área e não é outra, Ele é bom em tudo o que faz. Inclusive quando Ele aplica o seu reto juízo, Ele é bom no que faz. Ele não terá por inocente o culpado. Retribuirá cada um segundo as suas obras. Mas quando Ele resolveu salvar, Ele é bom no que faz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente, olha a bondade de Deus, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Por que atemorizar diante da bondade de Deus? Celebre a bondade de Deus. Dá uma cutucada para o irmão. Celebre a bondade de Deus. Ei, avisa para ele aí. Segundo, celebre a misericórdia de Deus. Celebre a misericórdia de Deus, porque o Senhor é bom. E diz assim, a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso, Ele tem prazer na misericórdia. Misericórdia é Deus colocar seu coração amoroso em nossa miséria. Misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos, ou seja, um inferno. Deus é misericordioso. As misericórdias de Deus diz que são a causa, são o motivo de nós não sermos consumidos. O que impede o fogo nos consumir é a misericórdia de Deus que está entre nós e o nosso Deus. Ele lançou sobre nós o seu olhar de compaixão e não nos puniu ainda, por graça e por misericórdia. A misericórdia de Deus, então, é o seu amor afirmado, confirmado, é o amor provado. A misericórdia de Deus é a atitude positiva de Deus para com o pecador. Ao invés de puni-lo eternamente, Ele, por misericórdia, resolve aplicar o amor da libertação. Isso é misericórdia. A graça de Deus vê os pecadores condenados em suas culpas e os premia com a salvação. Já a misericórdia de Deus vê os miseráveis e necessitados e aplica o amor incondicional sobre eles. Não merecem, mas por misericórdia. Celebre a misericórdia de Deus. A misericórdia é a intervenção de Deus na punição dos pecadores, livrando-os de sua condenação. Deus intervém por misericórdia. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga, Davi dizendo, teríamos sido consumidos. Misericórdia do Senhor. A graça é Deus nos dá o que não merecemos. A misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos. Merecemos o inferno. E Ele, por misericórdia, estende o seu olhar de compaixão e aplica esse amor a nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Celebre a misericórdia de Deus. Lá no Salmo 136... Abre para nós, por favor, Salmo 136, você tem todos eles, todos os motivos, são 26 expressões da misericórdia de Deus. Não vamos ler todos, mas está aí, depois você pode ler na sua casa, mas poderíamos usar algumas delas, diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Por quê? A misericórdia é a expressão do amor incondicional, eterno, irremovível de Deus. Deus é bom e o seu amor não acaba. Deus não deixa de amar.
Deus não deixa de nos amar, nem um instante, em nenhum momento. Se você continuar lendo, ele vai dizer assim: continue rendendo graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele não nos deixará de nos amar. No versículo 3, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque Ele não vai nos deixar de nos amar. A sua misericórdia dura para sempre. Então o salmista enumera 26 vezes o amor de Deus provado por seu povo em atos de misericórdia. Celebre hoje a misericórdia de Deus. Celebre a misericórdia de Deus. Diga para o seu irmão, cutuca aí. Celebre a misericórdia de Deus. Então celebre a bondade de Deus. Celebre a misericórdia de Deus. E terceiro, celebre a fidelidade de Deus. Salmo 100 diz lá: e de geração em geração, a sua fidelidade. A fidelidade é a expressão da constância com que Deus nos ama. Não há variação, não há sombras de mudanças em Deus. Deus é fiel às suas leis estabelecidas, aos padrões construídos, arquitetados, projetados e decretados por Ele. Nada muda. Não há variação, Ele é fiel a si mesmo. Deus não se engana, não muda de ideia. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas. Deus nunca decepciona a alma que confia nele. Oh, louvado seja o Senhor. Amém? Deus não decepciona. A fidelidade de Deus é a esperança da nossa eterna bem-aventurança. É a fidelidade dele, porque Ele é fiel. É porque Ele é fiel. Você pode até cantar aquele hino 32, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor. Teus filhos sabem que não falharás. Não vai falhar. Mas está tudo caindo, pastor. Deus não vai falhar. Chegou 4 dias depois, Lázaro estava na sepultura, fedendo. Falhou? Lázaro, sai para fora. Vem para fora, Lázaro. Tira a pedra. E Lázaro sai. E ele falou assim: olha, eu vou destruir esse templo, e 3 dias depois eu vou reconstruir. Ele foi para a sepultura. Foi para a cruz, para a sepultura. 3º dia. Bom, tem soldado romano e tem fariseu e escriba procurando até hoje no túmulo. O ano passado nós estivemos lá no jardim do túmulo. E a gente entra naquele lugar vazio. Um sentimento que toma a alma da gente. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que é fiel. Fiel. O Deus fiel. Deus nunca quebra uma aliança, ainda que eu ou você quebre. Lá no paraíso, quando o homem pisou na bola pela primeira vez, Deus não mudou. Ele não quebrou a aliança dele. E Ele estabeleceu nova aliança, porque Ele não desistiu da gente. Isso tem a ver com a sua fidelidade, em cumprir os seus decretos, seus propósitos. Jamais nega uma promessa, nem a si mesmo, nem às suas criaturas. O que Deus propôs, isso fará. O que prometeu, isso cumprirá. Lá em 2 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo diz assim: olha, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Uma das coisas que Deus é fiel. Fidelidade é uma expressão natural da essência de Deus. E quando você começa a reverberar isso na sua vida, você começa a celebrar a fidelidade de Deus, você começa também a viver em fidelidade. Quando você celebra a bondade de Deus, você também passa a viver em bondade. Quando você celebra a misericórdia de Deus, você também passa a viver respondendo a isso, de maneira misericordiosa. Ele não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é fiel. Lá no Salmo 89,
verso 30 ao 36, vou pedir para publicar aí, Salmo 89, Salmo 89, do verso 30 ao 36, vamos ler juntos? Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Celebre a fidelidade de Deus, celebre a bondade de Deus, celebre a misericórdia de Deus. Eu queria orar. Talvez você precisasse tirar um tempo de oração neste momento, diante do Senhor. Nós vamos partilhar da ceia daqui a pouquinho. O seu coração deveria estar efusivo de alegria pela presença de Deus na sua vida e neste lugar. Celebre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Os coristas do templo, nos átrios, estão dizendo: celebre. Quando você entrar na casa de oração, celebre a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso faz você desligar todos os seus sentidos do mundo lá fora e se concentrar em adoração àquele que é digno de receber honra, louvor e glória. Baixe sua fronte, nós vamos orar. Após a oração, nosso coro vai nos conduzir, nos preparando para a ministração da ceia do Senhor. Senhor, nós estamos num reino onde experimentamos da Tua bondade. Bondade revelada no que foi criado, na maneira como o Senhor sustenta todas as coisas. Bondade manifesta ao enviar Teu Filho, a delícia do céu, por misericórdia nos salvar. Celebramos Tuas misericórdias por não nos consumir. Celebramos Tuas misericórdias em vir ao nosso favor e retirar de nós a punição do inferno, estendendo amor e graça sobre nós. Celebramos a Tua fidelidade, ó Pai, porque as Tuas promessas não vão cair, o Teu amor não vai diminuir, Senhor. O Deus que nos amou, nos ama e para sempre nos amará. Oh Deus, a aliança do Senhor não cai, e nós estamos firmados no Senhor, ó Pai. Nosso coração celebra o rochedo da nossa salvação. Ah, Senhor, que alegria, que gratidão. Oh Deus, desejo de expressar louvores não nos faltam nesta noite, diante da Tua viva palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado por esta congregação, por este ajuntamento. Receba a nossa adoração, ó Pai, no nome de Jesus. Receba os corações diante do Senhor. Mude a sorte, mude a nossa prática, a dinâmica da nossa vida. Lá fora possamos viver, ó Deus, celebrando o nome do Senhor. E ao entrar aqui, render graças ao Senhor. E, ó Deus, completarmos com uma adoração verdadeira, genuína, de um coração que aprendeu e que está aprendendo a Te amar sobre todas as coisas. Nos prepara para ser do Senhor agora, ó Pai, no nome de Jesus.
Amém.